Olá, olá, olá. Bom dia para quem está aqui ao vivo, boa tarde ou boa noite para quem está vendo depois. Lembrando que isso aqui é a leitura do livro Raízes Profundas, que é um livro do William Hanlon sobre o trabalho do Milton Erickson. Nós vínhamos numa sequência de nos encontrarmos todas as semanas, às terças-feiras. Mantivemos o ritmo até o dia primeiro, né? Não, perdão, eu me confundi aqui. Mantivemos o ritmo até a terça-feira, dia 8, se não me falha a memória, não. Até a terça-feira, dia primeiro mesmo. E aí, dia 8 eu não consegui porque eu estava em viagem, né, a trabalho, e terça-feira passada eu também não consegui porque eu acabei tendo um compromisso aí de um atendimento nesse horário. Então, hoje, dia 22, a gente retoma a leitura. Eu vou compartilhar aqui com você, né, a imagem do PDF. Ok, deixa eu só diminuir aqui um pouquinho. Ah, beleza, vou dar um zoom. Tá. Antes de dar o zoom, deixa eu só fazer aqui uma rápida recapitulação, né? Então, nós estamos trabalhando aqui o segundo capítulo, que é a intervenção no padrão. E o Ohalo, né, está dividido em três grandes grupos: a utilização dos padrões vigentes a serviço da mudança, que esse a gente já viu, a alteração ou obstrução desses padrões vigentes e o estabelecimento de novos padrões. Beleza. Então, a gente já viu dos padrões vigentes e a gente começou a ver a alteração ou obstrução desses padrões vigentes. Então, assim, ó, só para deixar claro, o Erickson ele utiliza os padrões que já existem a serviço da mudança e barra ou altera ou obstrui esses padrões que estão em ação e barra ou estabelece novos padrões. Por que é que eu digo I barra ou? Porque pode ser um processo em que o Erickson faz essas três etapas, ou o Erickson pode utilizar só uma dessas etapas, tá? Então, a alteração ou obstrução desses padrões vigentes. Como é que ele altera ou obstrui isso, tá? E aí é justamente onde a gente, ó, modificação dos padrões existentes, a gente começou já esse primeiro texto no nosso encontro passado. E aí hoje, né, a gente vem aqui, ó, para as modalidades da intervenção no modelo, tá? Então, deixa eu pegar aqui o marcadorzinho para eu ir marcando enquanto a gente vai trabalhando as modalidades da intervenção no modelo. No mais das vezes, Erickson escreve, a terapia é uma questão de derrubar a primeira pedra do dominó. Eu gosto muito dessa ideia, pessoal, porque eu já tive um tempo, né, que eu acreditei que o acompanhamento terapêutico era determinante para o sucesso, né, da pessoa, naquilo que ela, enfim, que ela achar que é importante para ela desenvolver. E cada vez mais eu tenho percebido que o acompanhamento terapêutico ele é sim importante, mas nem sempre ele consegue derrubar essa primeira pedra. Então, o que eu tenho feito hoje em dia é me concentrar muito mais nessa primeira pedra a ser derrubada do que necessariamente no acompanhamento. E encaminho para colegas, né, para alunos que se identificam mais com o acompanhamento para fazerem isso, né? Então, é muito importante isso, tá? Que no modelo ericksoniano, a terapia é uma questão de derrubar a primeira pedra do dominó. E só lembrando para você, né, que se você quiser aprender comigo os modelos que eu trabalho, a gente está com a turma 3 aberta do nosso grupo de hipnose ericksoniana, da nossa formação, e a gente já está, né, com algumas pessoas aí interessadas e uma das pessoas confirmadas, né? Então, a aula inaugural é dia 7 de abril, mas a primeira aula é no dia 1º de abril já, né? Vai ser um aulão e você pode pensar, mas só em abril, a gente ainda está em fevereiro. O legal é que se você se inscrever agora, você já ganha acesso a meditações exclusivas, né? Então, eu estou encaminhando para quem se inscreve pelo menos uma meditação por semana exclusiva para esse grupo, tá bom? Voltando aqui.
Aí o Erickson, em outro trecho, fala, em outro texto, fala: quando você tiver um paciente que sofra de alguma fobia estapafúrdia, simpatize com isso e, de uma maneira ou de outra, faça com que o indivíduo viole essa fobia. Isso é muito importante, porque quando é uma fobia estapafúrdia, a gente tende a minimizar, né, enfim, né, a diminuir a sensação do sujeito. Ah, mas é só uma barata. Ah, mas é só isso. Ah, mas é só aquilo. E aí, quanto mais você minimiza, mais força, né, na mente inconsciente esse processo ganha. Porque a pessoa diz, olha, tá vendo, ninguém consegue realmente me entender. E aí o que o Erickson sugere é que você simpatize com isso, né? Então que você consiga se conectar a isso, se identificar com isso, se aliar a isso, e depois ajudar o sujeito a violar essa fobia, né? Fazer com que ela viole mesmo, né, essas regras, né? Que uma fobia ou qualquer funcionamento tem uma espécie de sequência de regras. Como que o sujeito pode violar isso, né? É, ok, então vamos lá. Só um minuto que eu fiquei na dúvida aqui. Eu acho que eu não ativei os controles. Certo. Ok, vamos lá. Até aqui a discussão nos trouxe ao seguinte: a descrição de base sensorial de qualquer aspecto constante da sequência ou das circunstâncias do sintoma proporciona uma fórmula que indica em que ponto se deve intervir. Eu já falei em vídeos anteriores, mas só recapitulando, né, essa questão da descrição sensorial, sempre faz uma descrição baseada no que é possível perceber e reproduzir a partir do que é visto, ouvido ou sentido, tá? Sentido não no sentido de sentir, mas no sentido de perceber mesmo, né? Cheiro, toque, enfim, né? Dentro da lógica das percepções sensoriais mesmo, tá bom? Beleza. Aí ele diz assim que qualquer sintoma, né, tem uma certa sequência, uma certa fórmula, e isso indica, né, em que ponto se deve intervir. Voltando para o texto, se for constante, modifique-o. Nesta sessão, comentaremos sucintamente a técnica com que Erickson costumava intervir na sequência e nas circunstâncias do sintoma, o padrão, examinando algumas modalidades da intervenção no padrão. Pelo termo sintoma, designamos concisamente a experiência / comportamento indesejáveis que surgem como parte de um padrão mais amplo, o padrão do sintoma. As modalidades sobre as quais discorremos são as seguintes. Então, sempre o Erickson, sempre não, mas o Erickson tinha uma prática de localizar o padrão do sintoma. E aí, o Von Hallam está dividindo em algumas modalidades, tá? Então, modificar, no caso, modalidades que podem ter intervenção. Modificar a frequência ou o ritmo do sintoma no padrão do sintoma. Modificar a duração do sintoma no padrão do sintoma. Então, se frequência ou ritmo, é uma coisa que acontece todo dia. Então, de repente, se você conseguir fazer com que aconteça dia sim, dia não, ou 2 vezes ao dia, é uma mudança de frequência. E aí você pode pensar, ué, mas Adamo disse que para acontecer 2 vezes ao dia, então ele está sugerindo que aumente a frequência do sintoma. Às vezes o Erickson fazia isso sim, até porque a nossa estrutura, né, nossa mente como um todo, entende assim, que se eu sou capaz de aumentar, eu também sou capaz de diminuir. Aí, modificar a duração do sintoma. Duma era uma coisa que, ou então, né, Erickson, era uma coisa que demorava ali, quando vinha, era uma sensação que ficava comigo durante horas. Então, a duração disso, como que é possível modificar a duração, né? Modificar o momento do dia, da semana, do mês, do ano, do sintoma no padrão do sintoma. Modificar a localização, tipo no corpo ou no meio circundante do sintoma no padrão do sintoma, modificar a intensidade do sintoma, modificar alguma outra qualidade ou circunstância do sintoma, modificar a sequência, a ordem dos acontecimentos, provocar um curto-circuito na sequência, um salto de começo para o fim, por exemplo, interromper ou impedir de alguma maneira que se produza toda a sequência ou parte dela, né, que é um descarrilhamento,
Tem, né, na minha formação, alguns vídeos específicos sobre essa técnica, é bem legal. Acrescentar ou suprimir pelo menos um elemento na sequência, fragmentar algum elemento inteiriço em unidades menores, permitir fragmentar algum elemento inteiriço, né, em unidades menores, isso é bem interessante também, permitir a manifestação do sintoma sem o padrão habitual do sintoma. Então, assim, ó, pode até continuar com o sintoma, né, mas vamos mudar a sequência ou o padrão, né? Permitir a manifestação do padrão do sintoma sem o sintoma, interverter o modelo e associar a ocorrência do padrão do sintoma a outro padrão, uma experiência geralmente indesejável, uma atividade recusada ou uma meta desejável, mas de difícil consecução, tarefa condicionada pelo sintoma. Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Dessa intervenção no modelo, porque o Onhalo colocou aqui 15 tópicos, né? Mas esses tópicos são possibilidades do mesmo trabalho, né? De interditar o funcionamento do sintoma, tá? Ou de bloquear o modelo que o sujeito já traz, tá? E aí vamos ver os exemplos que como o Erickson ele é muito prático, né? Certamente ele vai trazer aqui para a gente alguns modelos ou alguns exemplos, né, vivenciais que vão facilitar a nossa compreensão, tá? Então vamos lá. Nada indica que essa pequena rachadura no dique vá poder inundar o campo, mas vai, porque na medida em que rompe um determinado padrão alterado de comportamento, de alguma forma, as rachaduras vão se dilatando. Então, acho muito massa essa forma que o Erickson tem de apresentar a teoria dele. Ele vai apresentando por metáforas também, né? Então, olha que legal, ele diz assim, ó, nada indica, basicamente ele diz assim, não há uma indicação direta, clara e objetiva que uma pequena rachadura em um dique vai futuramente inundar o campo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz assim, porém, eu tenho, né, eu tenho certeza, né, que essas rachaduras, a tendência dela em maior ou menor tempo é se dilatar e cada vez mais água passar por ali, até chegar o dia em que vai inundar o campo e transformar completamente aquele cenário, né? Apresentamos em seguida alguns casos que ilustram a intervenção no modelo. Ao final de cada exemplo, há uma anotação que remete o leitor ao rol das 15 modalidades de intervenção para o qual delas foi principalmente empregada. Beleza. Então, vamos ver aqui. Ó. O que o Onhalo está dizendo é que pronto, aqui ó, tem o caso e aqui no final tem a qual ela se refere, né? E aí eu acho que ele fez em sequência. Não, aqui tem o número 4 duas vezes, número 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Beleza. Então, e a 15 é a última, né? Beleza, que é o próximo texto. Tá. Então, vamos aqui, né? O primeiro exemplo vai ser modificar a frequência ou ritmo do sintoma. Então, vamos ver aqui qual é o exemplo que o O'Hanlon selecionou. Num dos casos clínicos de Erickson, um rapaz de 17 anos, portador de retardo mental. Então, vamos marcando aqui, ó. É um rapaz de 17 anos, portador de retardo mental, que pouco tempo antes fora colocado no internato. Desenvolveu um sintoma que consistia em agitar rapidamente o braço direito diante de si, numa velocidade de 135 vezes por minuto. Erickson tomou nota da periodicidade. Erickson conseguiu que ele aumentasse essa velocidade para 145 vezes por minuto. Então, 135 vezes, Erickson pediu que ele aumentasse para 145 vezes por minuto.
Erickson tomou nota da periodicidade, então não sei se foi o sujeito que já chegou dizendo isso ou se foi o Erickson quem testou mesmo. Disse assim: ó, vou contar aqui 1 minuto e a gente vai contar quantas vezes você agita o braço na sua frente. Pode ter sido, eu não duvido que o Erickson tenha feito isso, tá? Durante algum tempo e sob a orientação de Erickson, a velocidade foi reduzida a 135, depois passou a 145 e em seguida foi reduzida e acelerada, alternando um aumento de 5 vezes por minuto, com uma redução de 10 por minuto, até que o movimento, até que o movimento foi eliminado. Então, Erickson foi criando um jogo aí, né, pensando nesse padrão que é frequência e ritmo, Erickson foi criando um jogo de, de aumento e de diminuição desse padrão. E ele foi fazendo isso de uma maneira que não ficasse tão claro assim, né? Ele foi fazendo isso de uma maneira que realmente fosse um jogo assim, né? Aumentava 5, diminuía 10, aumentava 5, diminuía 10, aumentava 10, diminuía 10, enfim. Então, ele foi criando ali um novo padrão de frequência ou de ritmo até eliminar. Às vezes, Erickson fazia isso diretamente mesmo, dava uma instrução. Às vezes, ele fazia a partir de metáforas ou de simbolizações. Nesse caso, é bem possível que ele tenha feito com instruções diretas, como se fosse uma tarefa terapêutica mesmo. Agora eu quero que você aumente o ritmo para 145, né, por minuto. Agora eu quero que você reduza 10. Talvez tenha sido assim que o Erickson tenha manejado essa situação. Tá? Ah, o número 2, né? Pessoal, só um parênteses. Antes a gente ficava aqui por 50 minutos. Eu estou testando um novo formato. Então, a gente vai procurar fazer apenas 30 minutos, tá? E depois eu vou ver se eu consigo encaixar mais um dia na semana, para que a gente faça 30 e 30, beleza? Então vamos aqui. Um paciente de. Sim, então padrão número 2, né? O padrão número 2, modificar a duração do sintoma no padrão do sintoma. Então, no caso, a duração. Então, vamos ver o exemplo aqui. Um paciente de Erickson que experimentava delusões de viagens extracorporais aprendeu a realizá-las num curto espaço de tempo cronometrado, num curto espaço de tempo cronometrado. Em 3 minutos, por exemplo, ele curtia uma alucinatória expedição de 3 meses a seu castelo no fundo do mar. Em consequência disso, evidentemente, desperdiçava menos tempo de trabalho e se tornava mais normal aos outros. Tá. Não foi explicado exatamente como que né, o motivo, né, do paciente experimentar isso, mas só para deixar claro, provavelmente isso foi uma estratégia do Erickson, né? Então, o Erickson construiu com ele essa espécie de castelo ali no fundo do mar, para que ele conseguisse, né, em 3 minutos, experimentar cerca de três meses, né? E em vez de ficar fazendo isso sozinho, aleatoriamente, e perdendo tempo, né, e não conseguindo interagir com as outras pessoas, o que provavelmente o Erickson conduziu com ele foi uma forma dele fazer isso intencionalmente em um curto espaço de tempo para que ele conseguisse interagir ainda com suas atividades sociais, né? Com o fato de trabalhar com a família e tal e tal. Aqui foi só um recorte, né? Então, é só um exemplo do que seria essa história da duração, mas de mexer na duração do sintoma, né? Mas vale a pena depois procurar o caso inteiro para você entender melhor. Mas é só para você entender essa história da duração, né? 3 minutos no tempo do relógio pode parecer uma experiência de 3 meses para essa experiência emocional, para essa experiência inconsciente. Bom? Padrão número 3, modificar o momento do dia, da semana, do mês, do ano, do sintoma no padrão do sintoma. Então, vamos pegar aqui, ó. Uma mulher
que era acometida de asma apenas durante certas estações do ano, surpreendeu-se quando Erickson conseguiu induzir um acesso fora de temporada no consultório ao se referir às cartas que ela recebera do pai. Então tá aí, né? O que o Erickson fez, de novo, é só um recorte para a gente poder entender melhor. A gente tem que pegar o livro do Rossi, mas dentro desse recorte, olha que interessante, né? Havia sempre um acesso de asma em certas estações do ano. E aí o Erickson, ele induz, ele tem provavelmente ele desenvolveu uma hipótese sobre esse acesso de asma ter relação ali com o pai, ou com a ausência do pai, ou, enfim, com o conteúdo daquelas cartas, e aí ele consegue induzir ela a um estado, né, de crise de asma fora do período, né, do período regular, onde as crises aconteciam, ajudando o sistema interno dela a perceber que se aconteceu em outro momento que não é o comum, então significa dizer que é possível também não acontecer naquelas temporadas. Então, isso é uma alteração no padrão do sintoma, e aí o sistema interno meio que dá uma bugada, né? Pensa assim, nossa, e agora, né? O que é que como que eu conduzo essa situação, né? Já que antes seguia um padrão e acabou de mexer nesse meu padrão, tá? Ah, beleza. Já no item número 4 é a localização no meio circundante. E aí o exemplo é esse: uma mulher xingava compulsivamente, né, a partir de uma síndrome que ela tinha, né, síndrome de Tourette, mas só o fazia em voz alta quando dirigia sozinho o próprio carro, com o rádio a todo volume e em mais nenhuma outra ocasião. Então, localização no meio circundante, né? Então, isso aqui provavelmente já foi depois da intervenção com o Erickson. Vê como é interessante, né? O Erickson não remove o sintoma, ele apenas reposiciona, ele apenas reenquadra. Então, ele apenas faz com que o sujeito pare de sofrer, né, entre aspas, assim, de sofrer consequências, de sofrer reprimendas, enfim, né? Então a pessoa para de sofrer, né? Ela relocaliza como que o sintoma se posiciona. Então, ela só recoloca lá, em vez de xingar compulsivamente todas as pessoas, a todo momento do dia, ela xinga em um local específico, né? Enquanto está dirigindo o próprio carro com o rádio a todo volume. Então, é muito legal esses reenquadramentos que o Erickson faz, né? E aí, para a gente não perder esse número 4, porque aqui é a localização no meio circundante, aqui foi uma localização no corpo, vamos ler somente esse item 4 e vamos finalizar por hoje, tá? Então, somente esse exemplo, né? Um novo exemplo do número 4 também vamos finalizar por hoje. Erickson atendeu um menino de 6 anos de idade que chupava o dedo polegar, só o polegar esquerdo. Disse-lhe que estava sendo injusto com os outros dedos, pois não lhes dedicava o mesmo tempo. Recomendou-lhe que chupasse também o polegar direito e, por fim, cada um dos outros dedos. Erickson observou que, na medida em que o menino dividiu a sucção entre os dois polegares, o hábito ficou reduzido a aproximadamente 50%. Então, o Erickson, ele maneja aqui, né, assim, olha, de uma maneira lúdica, né, de que para mudar o padrão, de novo, do sintoma, né? Então, o padrão era chupar apenas o polegar esquerdo. Quando o Erickson sugere que ele chupe também o direito e os outros dedos, ele, é, ele acaba fazendo uma intervenção no padrão. E aí esse padrão perde força, porque vai fazendo menos sentido para a pessoa, né? É isso, pessoal. Como eu já disse a você aqui, né, eu vou testar vídeos mais curtos, até para quem está vendo depois também, tá? Vou também testar outros momentos durante a nossa semana, mas basicamente fica aí, né, o agradecimento por você estar acompanhando. Se possível, compartilha, muito importante, né? Porque
que esse movimento seja feito. É importante para o YouTube entender que é válido esse conteúdo, como também é importante para você equilibrar, né, a lei do dar e do receber. Eu estou dando esse tempo, essa reflexão, essas informações, essa análise, né, que eu faço, e eu espero receber aí, né, esse apoio, você compartilhando esse conteúdo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu!